e 2 DVDs ao vivo com suas músicas. Trabalha na Casa Espírita Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo, com o canto coral. Preside a Casa do Consolador, em São Paulo, com trabalho voluntário de musicoterapia e psicanálise para distúrbios emocionais e mentais. O produto da venda de seus DVDs e CDs é destinado às obras sociais da Casa do Consolador. Apresenta-se em dezenas de centros espíritas e espiritualistas e congressos pelo Brasil e exterior, onde fala sobre a doutrina espírita, autoconhecimento e canta as suas músicas. Então deu para perceber pelo currículo que há 2 faixas de trabalho que vão ser apresentadas, essas faixas hoje e amanhã, da Margareth. Hoje ela vai falar como psicanalista, fazendo uma ligação entre a mediunidade e os problemas da mente humana, tudo isso que nós conhecemos mais ou menos assim, bem de ramo. E amanhã a palestra vai ser musical, vai desenvolver uma palestra com algumas músicas, quando teremos a oportunidade de conhecer a belíssima voz e a belíssima interpretação da Margareth, que é uma coisa realmente comovente e sensacional. Então, 2 boas programações vão ser hoje e amanhã, programações distintas, mas que interessam a todos nós, por aquilo que vai ser apresentado. Eu quero destacar que a Margareth vai falar mais ou menos 1h30, 1h20, 1h30, por aí. Teremos um intervalo, a oportunidade, inclusive, de conhecer a lanchonete. Os sanitários estão todos na parte lá de baixo. Temos a lanchonete que foi modernizada, fizemos uma ampla reforma e ampliação. Tenho a impressão que muita gente aqui não conhece ainda, é a oportunidade de nos lá conhecer a lanchonete, que no intervalo estará atendendo ao pessoal. Também quem estiver interessado, e eu recomendo que as pessoas se interessem, porque é uma coisa muito boa, com relação aos CDs e os DVDs da Margareth. Estarão ali sendo comercializados ao preço único de R$ 25,00 na livraria. Vamos entrar na livraria, vamos ter alguém ali fazendo a comercialização. Então, no intervalo, mais ou menos uns 25 minutos, 20, 25 minutos, nós teremos os sanitários lá embaixo, a lanchonete também, para nós tomarmos um refrigerante, um café, alguma coisa que nós queiramos, e a oportunidade de entrar em contato também com os DVDs e os CDs, tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e a confiança do Simolete de estar apresentando esse trabalho, que faz parte até do compromisso que eu tenho com a doutrina espírita. E para abrir, eu vou fazer um Pai Nosso. Pai Nosso que Chico trouxe do Parnaso de Alentura, que nós chamamos de oração. Quem quiser acompanhar, de paz e de claridade.
Então, já agradecidos ao Mestre Jesus pela oportunidade do trabalho, hoje então vamos começar sobre a mente e a mediunidade, falando dos aspectos da mente e como é que ela pode interferir na mediunidade, que é um trabalho importante da doutrina espírita. Os objetivos nossos de estudo, que eu vou dividir em 4 partes, nós vamos falar sobre como a ciência hoje da mente vê a nossa mente, como é que ela se estrutura, como é que ela funciona. Vamos fazer um paralelo disso com a mediunidade, com o fenômeno mediúnico. E estudar dentro desse prisma os problemas que podem ocorrer na mediunidade e quais são as ferramentas que nós podemos utilizar, que hoje a ciência já tem avançado bastante e encontrado muitas soluções. E aproximar os trabalhadores da casa espírita dos conceitos sobre a psique, já que é tão importante compreendermos tudo o que acontece no nosso cérebro enquanto estamos no fenômeno mediúnico acontecendo. Compreender também e entender melhor quem procura a casa espírita. Sabemos que a maior parte dos problemas vem de ordem, mental e emocional. Então nós temos que compreender um pouquinho esse fenômeno mental e contribuir para que os próprios trabalhadores cresçam, porque esse é o objetivo maior, na evolução. Kardec foi um grande precursor do estudo da psique. Em vários trechos ele fala ali, dentro de toda a pesquisa dele, sobre a necessidade de autoconhecimento. A gente vê lá na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5, falando da doutrina espírita, dividindo-se em 3 períodos, e esses 3 períodos nós já estamos entrando no 3º período da maturidade da doutrina, inicialmente começando com a fenomenologia, que foi a primeira etapa da doutrina, logo em seguida o raciocínio e a filosofia, que é o estágio atual que ainda estamos, dando todo o embasamento da doutrina espírita, e por fim a fase que vai trazer a grande maturidade, que é a da aplicação e das consequências de todas essas teorias que nós fizemos e elaboramos aqui na 2ª etapa. Essa é a nossa fase atual e é sobre isso que nós vamos falar. Como colocar o autoconhecimento dentro da nossa vida, dentro da prática do dia a dia. O próprio Richard Simonetti fala muito, que está na hora do espiritismo descer da cabeça para o coração. E é esse o momento que nós estamos. E nós vimos lá, na pergunta 919, sobre o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E lá então ele fala, conhece-te a ti mesmo. Na verdade, esse é o último objetivo maior da doutrina espírita, é o conhecer-te a ti mesmo. Senão não faz muito sentido todo esse trabalho, não é? Nós vimos que André Luiz, Joana de Ângeles e Emmanuel trabalham muito com os conceitos de psicologia e de psicanálise, porque eles percebem que, junto com a doutrina espírita, a ciência da mente também foi desenvolvida, e é muito interessante, Aliás, no século XIX, grandes espíritos encarnaram para colaborar com esse grande momento em que estamos agora. E nós vimos que a ciência da mente começou a se desenvolver logo depois que a doutrina espírita foi escrita. E aí Freud então começou com todas as suas definições. Para entendermos a mente, nós temos que entender 2 grandes verdades, que é importante, que acontece. Entre o que vejo como verdade e o que ela é de fato, existe uma distância imensa. No atual nível da humanidade, se não desconfiarmos que estamos ainda num processo de evolução, que ainda somos bastante primitivos, às vezes, na forma de pensar e sentir, se não desconfiarmos que há algo errado, aí nós estamos com sérios problemas. Então temos que primeiro, inicialmente, desconfiar que temos muitos filtros mentais que impedem que vejamos as situações como elas de fato são, não é assim? E uma outra verdade importante é, nós queremos fazer tudo certo, até sabemos o que é certo e o que é errado. Então, por que é que não conseguimos fazer? Quando olhamos lá para trás, a gente fala, nossa, quanta coisa eu faria diferente. Por que é que a gente não consegue? Nós vamos ver então
esses aspectos da mente. Para entendermos um pouco sobre a psique, eu vou falar de alguns termos que eu vou estar abordando e vocês vão ter que mais ou menos entender o que eu estou dizendo. Então, eu vou falar rapidamente sobre a estrutura e o conteúdo e as informações que tem na nossa psique. Freud colaborou imensamente trazendo a primeira definição sobre a mente, a estrutura dela. E ele falou, então, vocês podem ver aqui uma figura de um iceberg, não é? E esse iceberg, nós vemos que aqui no oceano, 90% do iceberg está escondido e 10% está ao nosso alcance, da nossa visão. E é mais ou menos assim que funciona a nossa mente. Grande parte do que temos está escondido de nós. Temos um acesso muito difícil, né? E ele coloca então sobre o inconsciente, que é a parte mais escondida que temos dentro de nós. Não temos um acesso fácil. Normalmente só em estado alterado de consciência ou hipnose nós conseguimos entrar nesse inconsciente, onde guardamos medos, desejos, recalques. Eu vou falar mais sobre esse conteúdo. Temos um pré-consciente, que se nós fizermos um esforço, nós vamos conseguir lembrar de algumas coisas, tem um pouco mais de acesso, e ele ali tem então as nossas memórias e lembranças. E por fim, o consciente, onde estão os raciocínios, os pensamentos e as nossas percepções. Mais ou menos assim é que se divide, né, o acesso a informações da nossa mente. Freud definiu nesse mesmo iceberg 3 estruturas importantes da nossa mente: o ego, o superego e o id. Pode ver que a maior parte continua submergida, temos acesso pequeno tanto ao superego quanto ao ego. Quer dizer que não vemos grande parte de nosso conteúdo. O id, ele trabalha com todas as nossas pulsões. Essas pulsões, os nossos desejos mais escondidos, ou até os instintos de sobrevivência. O id vive baseado no prazer. O desprazer para ele é insuportável. Então esse id faz parte da nossa estrutura. Uma criança nasce com o seu id muito desenvolvido, ela chora por qualquer coisa, não é assim? Ela não pode sentir desprazer, porque ela vai dizer para o mundo inteiro que ela não está bem. Depois nós temos, contrapondo ao id, o superego. Então, como se fossem 2 forças. O superego seria a nossa parte ética, seria a nossa parte do vigia, da nossa polícia, que olha o id e fala para ele: olha, cuidado, o que você quer pode prejudicar o outro. Então o id, ele olha para dentro e o superego olha para fora. Nós temos esse universo interno e esse universo externo, e nós temos que chegar a um equilíbrio dos dois. E quem está no meio desses dois? O ego. E esse ego é a parte que nós mais vamos falar, porque é ele que tem grandes dificuldades. Ele não sabe se ele supre as necessidades do id ou se ele supre as necessidades do superego. Então ele fica confuso nesse meio de caminho aí. Bom, no livro No Mundo Maior, André Luiz fala, psicografado pelo nosso amigo Chico, nos capítulos 3, 4 e 5, ele fala ali sobre Calderaro e o seu mentor, que dá uma aula sobre neurociência, falando muito, isso em 1938, imaginem vocês, a neurociência só começou agora em 1990, e Calderaro já falava, né, das ligações de uma mente de um obsessor e de um obsediado, e ele diz as ligações e as partes do cérebro que estão todas conectadas. E aí até a gente pode perceber porque é que nós temos esse processo de obsessão, como ele ocorre. E na Calderaro explica, comparando a nossa mente com uma casa que tem 3 andares, porão, parte social e sótão. E olha só como isso se parece um pouco com o que Freud também falou. Ele fala do subconsciente sendo o nosso passado e todos os nossos hábitos como se fosse o nosso porão. Um porão escuro, sujo, onde temos pouco acesso, aliás, nem queremos ver o que tem lá dentro normalmente, né? Na parte social, que ele chama de consciente, que é relacionado ao nosso presente, que nós poderíamos dizer sobre o nosso ego, que é aquele que comentei, ele está sempre tentando se relacionar com o mundo,
não é? E o superconsciente, que é o nosso futuro, ou seja, onde queremos chegar, como sendo o primeiro andar dessa casa ou o sótão. Veja as comparações que é interessante da definição do cérebro. E na evolução humana nós vimos que o primeiro cérebro, a primeira camada se chama reptiliana, que de milhões e milhões de anos foi se desenvolvendo. Essa camada reptiliana são então nossas pulsões, os nossos instintos de sobrevivência presentes ali. Logo em seguida, depois de milhões de anos, o sistema límbico foi construído com uma camada por cima do reptiliano. E aí é o sistema emocional, onde já foi desenvolvido, né, no ser primitivo, as emoções. Por fim, a parte mais recente é o neocórtex, ou seja, essa parte que vem por cima do sistema límbico, que nós temos aqui no nosso pré-frontal também, e ganhamos então uma posição diferenciada dentro da evolução. De todos os animais que têm terrestres, nós conseguimos desenvolver a criatividade, a criação, os sentimentos mais nobres, as estratégias de achar soluções, de verificar as consequências. Então, esse cérebro mais novo nos tornou muito diferenciados. Vejam que a trilogia sempre está presente dentro da mente. O inconsciente. Esse aqui, para a mediunidade, talvez seja um dos aspectos que mais influenciam nos nossos problemas mediúnicos e na nossa vida do dia a dia. Por quê? Como eu disse, no iceberg, 90% está praticamente escondido e que não temos acesso, como se fosse uma caixa preta. Porém, nós não temos consciência, mas ele influencia constantemente naquilo que pensamos. Para qualquer coisa que vamos decidir, que vamos agir, tomar uma atitude, a mente vai buscar no inconsciente todas as informações. Então imaginem vocês, que vocês estão tomando decisões e não sabem por que pensam como pensam, ou fazem como fazem. Lembra que eu falei lá no começo? Eu quero fazer certo, mas não consigo. Por que será? Então tem muitas coisas, muita bagagem dentro de nós que nós desconhecemos. Para vocês terem uma noção, a cada informação do consciente, que a mente vai fazer uma varredura do que nós temos no nosso consciente, ele acessa 200.000 informações do inconsciente. É grande o número ou não? E eu não sei o que é que ele está acessando? Então vocês imaginem como isso já pode interferir na nossa mente. O que é que tem lá dentro? Tem várias coisas. Inicialmente, as memórias de tudo o que eu penso. Tudo o que acontece comigo é guardado ali de alguma maneira. As crenças. Eu tenho crenças, e crenças é tudo que eu acredito que as coisas sejam. Como o mundo é, como as pessoas são, como eu sou, tudo está ali dentro. A minha autoimagem vai definir. Eu costumo dizer que a crença é como se fosse um mapa que delimitasse as suas fronteiras. Eu sou do tamanho das crenças, eu sou do tamanho daquilo que eu acredito. Se eu tenho crenças muito limitadas, eu também serei limitado. Se eu tenho crenças de que eu sou limitado, a minha vida também será limitada. Então ele define mesmo o tamanho que eu tenho internamente e como eu vou decidir as coisas. Então vocês imaginam, a gente pouco sabe que crença tem. Imaginem vocês uma crença simples. Eu estou num trânsito, de repente, um homem costuma ser assim, tem essa crença. De repente, uma mulher fecha ele no trânsito. O que é que ele vai falar? Como? Só podia ser mulher. E se for loira, então? Então, isso é uma crença. Nós temos crenças, né, que vão definindo os nossos limites e a maneira de julgar as situações. Entende? Então, vocês imaginam como eu estou reduzindo a minha vida se minhas crenças são muito reduzidas. Emmanuel, no livro Consolador, fala do inconsciente. E ele diz o seguinte: é um arquivo maravilhoso onde todas as conquistas do pretérito são depositadas,
em energias potenciais, de modo a ressurgirem em momento oportuno. Então ele diz, e isso já é um grande acréscimo que a doutrina espírita inclui na mente, na estrutura da psique, que é as reencarnações, todas as nossas vidas e existências. Emmanuel fala isso, Joana de Ângeles também fala isso em vários locais. Então é interessante notarmos, tudo que aprendemos também está lá. Tudo que eu tenho de bom também está lá. E, no entanto, está ali fechadinho, né? E nós precisamos abrir algumas coisas para que nós possamos realmente realizar o que temos para realizar. Nós temos que buscar isso lá no inconsciente. Vidas passadas. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 7, fala: todas as experiências de todas as encarnações são gravadas no inconsciente. Até por isso que ele é muito grande, não é? Nós não conseguiríamos ter acesso a tudo, mesmo porque é uma questão de misericórdia. Você já pensou se você se lembrasse de quem foi o seu marido na outra encarnação? O que é que foi que aconteceu entre vocês? O que você fez para ele? Já pensou se você soubesse que ele te matou? Você casaria com ele de novo? Acho que seria muito difícil para a gente suportar isso. Então, por uma questão de misericórdia, até não temos acesso a tudo, não é? Porque não temos nível consciencial para suportar tudo isso. Outra coisa interessante que fala no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles: não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, afastando-se da realidade, tomando uma postura de comportamentos nobres, mas mascaradores de seus conflitos. É o que chamamos de máscara, de nome técnico, persona. Olha, cada item que nós estamos falando aqui dariam horas e horas de conversa, mas eu vou falar bem, não passando, só para termos um pouco mais de conteúdo nas nossas conversas. Então, as máscaras, elas existem até para nos proteger. Proteger do quê? Já pensou se a gente ficasse absolutamente desvendado perante todos? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos fossem visíveis a todos? Como é que nos sentiríamos? Provavelmente vulneráveis, com uma autoimagem muito ruim, com medo da represália dos outros, porque nós não temos condições de suportar também o nosso próprio nível de pensamentos e sentimentos. Ainda é pobre, temos que engrandecer mais e crescer no nosso nível de evolução. Então precisamos dessas máscaras ainda hoje, porque não temos condições de suportar a verdade, toda a verdade, e nem conseguimos mostrar para os outros a nossa pequenez. As máscaras, elas vão sumindo conforme vamos evoluindo. Mas Jung fala que nós temos diversas facetas na nossa personalidade. E nós vivemos apenas uma delas. Normalmente a melhorzinha. Porque a máscara é assim: o que é que o mundo quer ver de mim? O que é que o mundo espera de mim? É aí que forma a máscara. O que é que seu pai e sua mãe esperavam de você? O que é que seus professores esperavam de você? E você foi cumprindo com tudo aquilo. O que é que seu marido e sua esposa esperam de você? O que o seu chefe espera de você? E aí vamos criando então máscaras para comportamentos. No entanto, eu penso que eu sou só bonzinho. É isso que Joana fala. Que afastando-se da realidade, toma uma postura de comportamentos nobres. Ah, mas ele é falso? Não. Ele também tem comportamentos nobres, mas ele não pode acreditar que ele só tem comportamentos nobres. Por isso que somos santinhos na casa espírita, e quando chegamos em casa nós somos o quê? Um leão? Muda o humor completamente? Tratamos as pessoas da nossa família de forma diferente do que tratamos no centro? Então ainda precisamos dessas máscaras, mas de qualquer forma, um ser que evolui vai diminuindo a necessidade e vai entendendo que ele é muito mais do que a máscara que ele veste. Complexos. Veja só
só que interessante. Nossa, então, galinha ali, com perna de pau, ele não suporta saber que ele tem uma perna curta. Ele quer uma perna igual a do flamingo. Então ele enfia uma perna de pau para poder competir. Tem complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo de culpas e tantos outros complexos que sempre distorcem a nossa imagem, não é? Aquilo que realmente somos, ou não gostamos do que vemos e queremos ser diferentes. Então nós temos os nossos complexos sempre interferindo e eles estão todos ali praticamente no inconsciente. Nas sombras e tendências, todas as nossas tendências, aquelas mais secretas, até escondidas de mim mesmo, né? Estão ali no inconsciente. E no livro Aconteceu na Casa Espírita, os espíritos prometem a médium a possibilidade de curar, fazer a cura para elevar o seu ego, para elevar a sua vaidade. Então, se uma pessoa tem essas tendências dentro do seu inconsciente, ela nem vai saber, ela vai achar que está tudo bem, mas no fundo, aquilo é feito para criar conflitos e para que ela mesma se destrua. E ela não faz ideia que isso está acontecendo. Então, na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, tem lá: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos se lhe podem dissimular. E no livro No Mundo Maior de André Luiz, os obsessores conhecem o nosso conteúdo inconsciente e se utilizam dele para interferir. Então, temos que analisar que, como não temos acesso a muita informação, até porque não fomos educados para isso, para aprender a ver esse conteúdo, ele de muitas formas estão interferindo no nosso processo mediúnico e na nossa vida do dia a dia. Outra parte importante da mente, o sistema límbico de emoções, nós vamos só citar 3 partes importantes: hipotálamo, amígdala e hipocampo. A amígdala trabalha com todas as nossas memórias emocionais. Então, eu olho para a Mônica, né? Olho para o Ademir e falo assim: você é o Ademir, que mora em Santo André, você é a Mônica que mora em Santo André. Aí eu olho para a Mônica e falo, aí a amígdala diz para mim assim: eu gosto da Mônica. Aí a minha amígdala olha para mim e fala: não gosto muito de você, né? Então a nossa amígdala vai sempre memorizar as emoções relacionadas à informação que está guardada no hipocampo. Então o hipocampo, um tipo de memória, e a nossa amígdala, outro tipo de memória, mas sempre estão associadas. E por fim, o hipotálamo, que eu chamo que é a porta de saída das nossas neuroquímicas que temos dentro de nós. Ou seja, tudo aquilo que eu sentir vai ser interpretado neuroquimicamente, vai passar para o nosso corpo físico. Por exemplo, se eu estou com muita raiva de alguém, eu estou sentindo a raiva, eu vejo aquela pessoa, automaticamente nosso hipotálamo vai mandar um comando para jogar para nossas suprarrenais, jogar na corrente sanguínea, tanto a adrenalina quanto as corticoides, que vai enrijecer toda a minha musculatura, porque eu estou com raiva, que vai palpitar no meu coração e a minha respiração fica rápida e curta. Isso é uma interpretação de uma emoção através do hipotálamo. Então entendam que tudo será interpretado para o nosso corpo, tudo que sentimos será interpretado. E a memória, que é um conceito muito interessante, porque vocês vão ver que a qualidade dela é muito importante. Nós não temos nenhum carinho pelas nossas memórias para que tenhamos qualidade de memórias. Por quê? Porque tem um processo de gravação e de leitura dessas memórias. Primeiro, tudo que acontece não é uma questão de opção de eu memorizar ou não. Não, essa situação eu não quero guardar de jeito nenhum porque ela é horrível. Não adianta, não é uma opção da mente. A psique vai gravar tudo o que acontece. Isso é interessante. E uma outra característica da nossa memória: toda vez que eu for pensar
pensar, a nossa mente trabalha com uma busca do seu conteúdo e da sua base de dados, ou seja, ela trabalha com o passado. Então ela vai buscar todas as nossas memórias, conscientes ou não, para poder decidir sobre o que vamos fazer, qual vai ser a minha ação em qualquer situação. Vou vestir hoje verde ou azul? Ele vai lá na base de dados, buscar as suas memórias sobre o que significa vestir verde ou vestir azul. Compreende? Agora, o interessante de tudo isso é que a nossa amígdala, lembra que eu falei da amígdala, do sistema emocional, ela vai fazer uma gravação associada a cada pensamento, a cada situação que acontece na minha vida. Eu vou memorizar não só os dados, lembra que eu falei? Mas a emoção que está relacionada com aqueles dados. Então imagine só, quando eu gravo uma emoção junto com uma informação, se a minha emoção for horrível, quanto mais intensidade eu tiver na minha emoção, mais forte ficará guardada essa memória. Ela será guardada num local privilegiado, onde vai influenciar a maior parte das coisas que a minha mente vai acessar. Se eu guardo um trauma, por exemplo, acontece um assalto, coisas do gênero, não é? E foi muito chocante para mim, de 1 a 10, a força emocional foi 10, então eu vou guardar essa memória num local privilegiado. E todas as situações vão correr lá para aquela memória e ela vai interferir nas minhas decisões. Por isso que muitas vezes a gente chama dos gatilhos da síndrome do pânico, porque tem uma força emocional muito grande de algum trauma, de algumas coisas, e ela vai então ser acessada. Então imaginem vocês, quem pensa negativo o dia inteiro, quem reclama o dia inteiro, quem fica com aquele pensamento recorrente, blé, 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 fala, porque ele fez isso comigo, quem ele pensa que é, e fica, como é que eu vou solucionar isso, que falta de respeito. Quando eu fico nesse processo maluco dentro de mim, que qualidade de memória eu estou gravando? Porque quando eu for fazer uma varredura, ele vai buscar exatamente tudo isso, as coisas mais fortes dentro de mim. Pergunto a vocês, qual é a qualidade da memória de vocês no dia a dia, a cada instante? Como é que vocês decidem? E a ideia é transmutar essas memórias para que elas sejam gravadas com qualidade. É isso que nós vamos ver mais para frente. Enfim, da onda mental. Se nós formos olhar então tudo que eu falei, né? A comunicação da onda mental vem do inconsciente para o consciente. Então aqui já dentro da visão da doutrina espírita, nós temos um inconsciente puro que passa pelo passado, que passa pelo inconsciente atual, vai rebaixando sua energia para o corpo mental, pelo perispírito do pretéreo, até enfim chegar no corpo físico, onde temos aí no nosso cérebro o sentir, o pensar e o agir. Então olha só, a onda vai passar de lá no fundo das nossas memórias até enfim chegar ao nosso cérebro e conseguir neuroquimicamente ser transformado e compreendido. Na estrutura de pensamento, então ela acontece assim, das crenças até a ação, passa pelo raciocínio, pensamento e sentimento. Então a base de dados que a mente sempre vai se utilizar são as crenças, as memórias que estão muitas no inconsciente. Essa varredura de informações vai sempre criar uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio, então, que a gente chama das redes neurais, que um neurônio vai se comunicando com o outro, formando um circuito. Imagine vocês que as nossas manias de pensar sempre do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, decidindo do mesmo jeito, ele cria, como eu falo, um circuito fechado, né? Que eu não desconfio que pode ser diferente. Aí vem os nossos hábitos. Criamos redes neurais que são, como eu chamo, o caminho do boi. Sempre faz o mesmo caminho, eu saio da minha casa, faço o mesmo caminho para ir para o trabalho, etc, etc. A nossa mente, se deixarmos preguiçosa, ela fará com que as redes neurais fiquem viciadas numa base de dados muito rasa,
muito pequena. Por quê? Quando eu vou raciocinar sobre essa base de dados, e tem vários tipos de raciocínio que nós não vamos abordar hoje pelo tempo, mas quando tem um tipo de raciocínio que eu chamo de raso, pequeno, em que eu pego poucas informações ali no meu arquivo, né, e não tem uma linha de raciocínio complexa, eu vou gerar um pensamento simplório, raso, também, que olha por perspectivas muito pequenas. Então vocês imaginem só, todo pensamento associa-se a um sentimento, saiba eu ou não, ele sempre vai estar associado. E a partir do que eu senti, meu corpo vai se refletir, né, interpretando esse sentimento, essa emoção, e eu tenho então a minha atitude. Se nós formos notar, quando nós temos decisões, sabe aquela briga que já repete-se há 20, 40 anos, eu sempre brigo pela mesma coisa, do mesmo jeito, e eu não desconfio que esse jeito não está dando certo, é porque eu tenho uma linha de raciocínio ainda pouco complexa. As minhas redes neurais precisam ser ampliadas para que eu possa pensar sobre perspectivas muito diferentes das que eu costumo pensar. Eu costumo pensar só com a minha base de dados, mas eu não me utilizo para pensar com a base de dados do outro. Quer ver um exemplo? Jesus Cristo, nosso mestre. Ele estava sempre metido em encrenca, certo? O povo queria pegar ele de qualquer jeito para prender. Não é assim? Porque ele era uma ameaça. Só que ele tinha uma profundidade tanto do seu acesso de informações quanto do seu raciocínio que ele surpreendia. Cada resposta que ele dava era impossível alguém contradizer, porque era tão complexo o seu acesso, fora a sua ligação espiritual com o plano divino, que ele sempre surpreendia, e a ação dele, então, deixava todo mundo perplexo e sem atitudes. Entendida essa primeira parte de alguns conceitos, nós vamos ver as interferências da mente no processo mediúnico. Vocês já viram que a gente tem um monte de base aí que não é acessada. E nem sempre as coisas boas, né? Porque temos complexos e tudo mais ali dentro de nós. As nossas tendências mais obscuras também estão lá. Bom, Kardec falou no livro dos médiuns, né, que todos os fenômenos de efeito inteligente se processam no cérebro. Daí entendermos como ele faz tanto a gravação quanto o acesso às informações que nós temos, né? No Evangelho, em Marcos, no capítulo 9, Jesus é chamado a expulsar um demônio de um menino depois que os discípulos tentaram em vão. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo, o demônio? E Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que será que Jesus quis dizer? Nós, como médiuns, para termos qualidade, né? Como é que nós vamos desenvolver então esse jejum e essa oração que Jesus fala, para que possamos cumprir com a nossa tarefa com muita qualidade? De qualquer forma, o que temos que entender na mediunidade, um processo da evolução, para alcançarmos a evolução. E a psique humana, lógico, né, com os engenheiros siderais fantásticos que ajudaram a elaborar tudo isso, e a criação divina tão perfeita desse aparelho em que estamos aqui, né, no aparelho físico, eles desenvolveram então, lembram que eu falei do inconsciente e da consciência? Bom, já que a gente vê no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo que a Terra é um mundo de expiação e provas, que nós estamos aqui no momento ainda de experienciar todo esse nosso conteúdo não trabalhado. Na verdade, a estrutura da psique que foi montada, né, na raça humana é de levar o mundo do inconsciente para o consciente. Esse é um movimento de evolução. Ou seja, eu tenho um inconsciente enorme com um consciente pequeno.
a ideia é que a energia psíquica toda nossa, desse motor mental, que não é uma questão de opção, eu penso mesmo que eu não queira, né? Você já tentaram ficar sem pensar? Não dá, né? Quando você vê, você já está pensando de novo. Não é uma questão de opção. Então, o inconsciente vai fazer um movimento de tentar aparecer diminuindo e aumentando o consciente. Então, veja só o movimento, né, divino na nossa evolução. Diminui o inconsciente, aumenta o consciente. Esse é o nosso único caminho para evoluirmos. E no meio, como eu falei, sempre tem o discurso do ego. Ele aí acaba sendo a peça-chave para a nossa transformação, para facilitar o nosso autoconhecimento. Paulo, em Cartas aos Romanos, no capítulo 7, falou o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. A gente não quer amar, não é? No entanto, a gente trata mal quem a gente ama. Não é assim? Não é contraditório? E ele diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo, uma das maiores figuras cristãs, um dos mais fortes, e eu diria um que mais tinha consciência, tem consciência do seu conteúdo inconsciente e também do seu ego. Em várias partes nós vamos ver durante a nossa conversa em que ele diz do conhecimento que ele tem dos problemas dele. Foi um homem cruel que matou muita gente, muito determinado e muito forte, não é? E fez a sua transformação. Ele conseguiu ver parte do seu inconsciente, conseguiu ver quando ele transcendeu, quando ele compreendeu a tarefa dele, ele entendeu que ele tinha um potencial destrutivo gigantesco e conseguiu transformar isso passando pela consciência. Mas o seu ego teve que ser trabalhado. Isso que é o mais importante. Esse ego, quando está desestruturado, e o médium tem aí a sua grande participação, quando faz está no trabalho mediúnico, tem algumas características. Por quê? Porque o ego, lembra que eu falei? O ego que está no meio, entre a consciência e o inconsciente, é ele quem vai decidir tudo o que vai entrar para a nossa consciência. Como eu mostrei anteriormente, se o ego é medroso, se o ego é inseguro, se ele está ali desestruturado, não tem uma estrutura interna firme, forte e determinada, ele vai dizer: isso eu não quero ver, isso eu não suporto. Então, todos os nossos conteúdos que não conseguimos admitir as situações, os conflitos, pensem aí nos conflitos que vocês têm no dia a dia. Com certeza o conflito e o sofrimento existe porque o seu ego está segurando e não quer ver o que o inconsciente está trazendo à luz da consciência. Por isso é que temos muitos conflitos e sofrimentos dentro de nós, pelo nosso ego ainda não trabalhado. Então, no ego, nós vamos ver que ele tem ali como base a ilusão. Ele vai fazer qualquer negócio para não enxergar algumas coisas. Eu não suportaria ver que eu sou desonesto. Eu não suportaria ver que eu sou cruel. Eu não suportaria ver isso, aquilo ou aquilo outro. A verdade, não é? Das situações. E quando ele não suporta, ele vai usar muitas artimanhas para iludir, nos iludir. Lembra que eu falei que a nossa mente pode mentir? Nós podemos nos enganar. Na verdade, é o ego que se utiliza de muitas ferramentas para enganar a nossa visão sobre o que é verdade e o que está acontecendo. Porque a sua base é o medo. Ele nega muita coisa no inconsciente, reprimindo ou censurando. Toda censura e repressão cria um conteúdo maior que vai para o nosso inconsciente, aumenta o nosso inconsciente. Então ele tem como base a ilusão, ele não quer ver a verdade. Por isso, o seu alimento é o sofrimento. Ele vai se achar vítima de todas as situações. Sempre o culpado é o outro, não é assim? Quando a gente fala, não, fui eu que pisei na bola, raramente a gente fala, não, a maior parte foi dele. Ainda quando eu sou bonzinho eu falo, mas a maior parte foi
então se utiliza da ferramenta de que o outro sempre será o nosso inimigo. O outro sempre quer me prejudicar. E aí acontece então uma das grandes ferramentas do ego, que é a projeção. Eu olho no outro o problema do outro, mas que eu tenho em mim e eu não quero ver. Daí então é muito mais fácil apontar o dedo, porque aí eu não estou enxergando os três que está virado para mim. Não é assim? E normalmente, eu quero que vocês reflitam aí. O que é que você mais odeia que os outros façam? O que é que te incomoda, te tira do eixo? Se você sai da sua paz. Pois é seu. Não é chato pensar nisso? Não, Margarete, você está louca. Não. Na verdade, eu, então, e todos os cientistas da mente vão observar muito bem. Na verdade, nós temos esse efeito de projeção porque é muito mais cômodo olhar no outro do que olhar em mim. Dói menos, entende? Então, ele se utiliza do preconceito, do julgamento, da crítica, que é uma maneira distorcida de ver a verdade. Eu olho para o outro, mas não consigo olhar para mim. Todos esses fatos passarão por esses filtros. Lembra que eu falei que a gente não está perto de saber o que é verdade? Porque nós temos esse monte de filtros que o nosso ego mantém para enxergarmos de forma deturpada. Criando também o que chamamos de emoção real e emoção falsa. O que é isso? Toda emoção que possui o seu oposto é uma emoção falsa, é uma emoção egóica. Ela é superficial. Então eu estou apaixonada por você, mas se você disser para mim que não gosta de mim, eu te odeio. Isso não acontece com a gente? A gente tem sempre eu sou uma pessoa de paz, eu sou sempre de paz e amor. Pisa no calo para você ver se a pessoa é de paz mesmo. Isso são emoções egóicas, superficiais, que não sustentam numa situação de dificuldade. Enquanto que as emoções reais, profundas, são aquelas que não têm o seu oposto. Eu te amo porque eu te amo. Se você me chutar, se você não gostar de mim, não interessa. É o que muitas vezes pais fazem com os filhos. Filhos drogados, bandidos, às vezes assassinos, mas a mãe ama no fundo, de todo o coração. Não é assim? É um amor gratuito que não possui o seu oposto. Essas são as emoções reais que temos que desenvolver em nós para que o nosso ego seja mais adequado. E o ego medroso vai sempre ter uma emoção falsa, superficial. Então, quanto mais desestruturado é o meu ego, maior eu interfiro na mediunidade que eu tenho. Daí a grande importância de entendermos esse conceito. Nós, como médiuns, temos que compreender as ferramentas que atrapalham a nossa mediunidade, que interferem no processo, que de alguma forma trazem informações até para os obsessores para destruir o trabalho da casa espírita e também destruir a minha vida. No Livro dos Espíritos, na pergunta 913, nós vemos: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E a resposta: o egoísmo. O egoísmo, nós temos aí um sufixo, egoísmo. Ismo é um sufixo que é utilizado dentre várias significações. Uma delas é de adoecimento. Significa adoecimento do ego. Porque o ego é uma estrutura necessária dentro da psique, como eu já mostrei, porém, ele tem que ser forte. Ele tem que ser bem estruturado e bem trabalhado. E aí nós vimos sobre a qualidade do médium, dentro disso que eu já expus, nós podemos ver sobre a mediunidade e a moral. Mediunidade é um atributo que nós humanos temos. Todos têm, uns desenvolvidos, outros não, uns aflorados, outros não, uns como prova, já vem aflorado já como uma prova nessa existência, ou às vezes como uma missão que ele realmente tem que desenvolver no trabalho. De qualquer forma, a gente fala, a mediunidade não é nenhuma questão de escolha, nós temos sim. Muita gente tem e não trabalha a sua mediunidade, o que é de grande
responsabilidade, pelo que a gente vai ver. Nós não estudamos, não pesquisamos, não aprofundamos para que tenhamos mais responsabilidade no processo mediúnico. Porque ele diz o seguinte: por muito bom que seja um médium, jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso no livro dos médiuns, não é? Aí a gente pergunta, mas a moral, que papel ela tem dentro disso tudo? Pelo que eu contei sobre o ego desestruturado lá atrás, quando nós somos autocorruptos e não queremos ver, eu chamo de autocorrupto quando eu corrompo todos os códigos internos do movimento do meu inconsciente para o meu consciente, quando eu não quero ver, quando eu nego a realidade, quando eu nego aquilo que eu sou, ou a situação que o inconsciente está me pondo para eu aprender alguma coisa, porque é isso que ele sempre quer. Ele sempre vai me colocar em situações em que algo eu tenho que aprender. E quando a situação vem, é que eu estou pronto para vê-la. Eu tenho que tentar me estruturar internamente para conseguir suportá-la. Então a moral nesse sentido é de extrema importância, porque se eu não tiver desenvolvido isso dentro de mim, eu vou ter interferências gigantes, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E também, para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração, são condições necessárias: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. E que então eles já falam de todos os aspectos do ego, né, que tem que ser trabalhado. Para quê? Para que eu seja um aparelho mediúnico, que seja puro na interpretação. Nós vemos, por exemplo, que o médium hoje tem uma responsabilidade de evoluir e conhecer, e não ser um mero aparelho de recepção e transmissão. Hoje nós não temos tantos médiuns inconscientes como tínhamos há 100 anos atrás e 50 anos atrás. Hoje todos estão muito mais conscientes. Por quê? Será que é à toa? Não. Eu acho que no fundo, até o plano espiritual está esperando de nós que nós tenhamos bagagem para poder passar as informações de forma mais pura. Nós temos a responsabilidade de ter conteúdos dentro de nós e não só depender do plano espiritual para que ele traga essas mensagens. Eu tenho que fazer parte desse processo mediúnico. Se não há riqueza, se a gente vê no mecanismo da mediunidade em conjugação de ondas, se não há riqueza de material interpretativo no fulcro receptor, as mais vivas fulgurações angélicas passarão despercebidas para quem as procura, com sede de luz do amor. Cabe-nos reconhecer que quase toda a exteriorização pertence ao médium, cujos traços característicos, via de regra, assinalarão as manifestações, até que a força psíquica da humanidade se mostre mais intrinsecamente aperfeiçoada, para a mais aprimorada evidência do plano superior. Então nós temos a responsabilidade de crescer moralmente, de fazermos o que Paulo de Tarso fez corajosamente, para que possamos trazer tudo o que os nossos irmãos superiores podem nos oferecer, para que aprendamos mais, para que demos o salto que tanto precisamos dar. Um problema sério dentro da mediunidade é o animismo. Aliás, isso é uma ferramenta que muita gente gosta, principalmente os céticos, gostam de se utilizar para denegrir todo o trabalho e o fenômeno mediúnico. Nós vemos no livro dos médiuns que Erastos e Timóteo, quando responde a Kardec se o médium pode exercer alguma influência, ele diz: exerce. E olha só o que ele diz: se estes não lhe são simpáticos, ou seja, se eu tenho aqueles filtros do meu ego desestruturado, projeto meus problemas, tenho preconceitos e blá, 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 o que vai acontecer? Pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Não porque ele faça isso com intenções e com maldade, mas porque ele não conhece. Ele não conhece os seus próprios conteúdos e não está alerta
para que esses conteúdos não interfiram no processo da mensagem. Constitui-se apenas em mau intérprete. Uma ferramenta interessante da mente, nós podemos dizer, que é desenvolver a empatia. A empatia é um processo de sentir o que o outro sente. No CVV, no Centro de Valorização à Vida, que trabalha com suicidas, em potencial, eu trabalhei muitos anos no CVV e uma das técnicas que nós mais aprendemos lá dentro, você tem que esvaziar-se de si, de todos os seus conceitos e preconceitos, para que você possa se encher do outro. E aí sim, você vai conseguir percorrer os caminhos que ele está percorrendo, para que você possa ser puro na interpretação daquela alma, para que você possa entendê-la inteiramente, sem julgamentos e críticas. Então essa é uma técnica muito interessante que temos que desenvolver para poder o processo mediúnico ser mais puro e não sofrermos tanto com o nosso animismo. E também reflexos condicionados, aqueles hábitos, sabe, aquelas coisas que a gente já nem pensa mais para fazer? Esses reflexos condicionados, como eu disse, a nossa mente trabalha sempre com a varredura de informações e aquela rede neural que está sempre num circuito fechado, vai sempre buscar as mesmas coisas fazendo do mesmo jeito. E o animismo sofre, na mediunidade nós temos muita interferência também desses nossos reflexos condicionados, tanto dessa vida quanto de outras encarnações. E isso acontece por quê? Vou falar um pouco mais para frente de novo, mas isso acontece porque num estado de transe há um relaxamento do autocontrole e, portanto, uma abertura de inconsciente. Lembra do inconsciente? Tornando o médium mais vulnerável a alguns processos censurados que podem vir à tona durante a comunicação. Isso é muito importante entendermos. Quando estamos tanto no estado hipnótico, quanto no estado de transe, num estado alterado de consciência, em que ampliamos a nossa consciência para poder captar outras ideias, outras consciências, nós temos que abandonar um pouco o nosso autocontrole para que a gente possa fazer leituras, não é assim? Quando eu abandono aquele meu controle, meu inconsciente se abre e de alguma maneira pode trazer complexos, trazer desejos ignorados, toda a nossa falha, que eu já comentei, que a gente chama de atos falhos, que vem do inconsciente. Atos falhos é muito interessante que a gente, nossa, não é bem isso que eu queria dizer. Sabe quando você fala e você não podia ter dito aquilo e você diz, você fala, eu não acredito que eu dei esse fora. Isso a gente chama de ato falho, porque ele veio do inconsciente e você se traiu na sua vigilância e de repente saiu. Isso acontece num processo de transe também, e isso pode interferir no animismo. E nós vemos ali em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, escrito por Chico, que ele fala que a tarefa espírita chama os médiuns a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Então, aperfeiçoar os impulsos mentais, sobre tudo que eu tenho falado, é agora parte da responsabilidade do médium, para que o animismo cada vez diminua mais e mais. Concentração. Um outro problema no trabalho mediúnico, e nós vemos tantos e tantos livros falando sobre isso, e a contribuição da ciência da mente, que ela pode dizer aqui, falando sobre o nosso lobo parietal e o lobo frontal, que são os mais utilizados na concentração do trabalho mediúnico, para focar com precisão aquilo que se tem como objeto de interesse. Nós temos alguns passos que são os mais importantes da concentração, que é o mais difícil de mantermos, e vamos dar um exemplo simples, como um corredor, por exemplo, que faz aquelas corridas de curta distância, em que ele tem que ser muito rápido e preciso, por frações de segundo ele ganha ou ele perde, não é assim? Então ele não pode errar, tem que ter o foco. Então ele começa como? Dando pulinhos, mexe a cabeça para lá e para cá, ele fica sensibilizando todas as suas percepções. O que é que ele está querendo com isso?
alertar tudo, fica tudo alerta, todos os sentidos em pé. Logo em seguida ele foca no seu objetivo, que é correr.